Olá, tudo bem com você? Agora você irá aprender tudo sobre radiciação. Vamos começar do básico até as principais propriedades de radiciação. E ao final você estará pronto para resolver qualquer tipo de exercício sobre esse assunto. Vem comigo! Da definição, nós temos: seja A um número real e n um número natural diferente de zero, dizemos que a raiz enésima de A é um número B tal que B elevado a n é igual a A. Podemos perceber que a radiciação é a operação inversa à potenciação. Porque quando a gente tem uma raiz enésima de A, ela vai dar um valor B, de forma que, se eu elevar a esse B ao mesmo índice ali, se colocar o n aqui, ele vai dar o valor aqui do radicando. Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 4, qual o número que vai dar como resultado da raiz, que é elevado ao índice 2, vou colocar aqui B elevado ao índice 2, vai dar o 4. A gente sabe que só pode ser 2, porque 2 ao quadrado é 4, então 2 ao quadrado vai dar o 4. A gente percebe aqui que a radiciação é a operação inversa. Da potenciação, a gente sabe que a gente pode representar 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. E para a gente voltar, pegar o inverso da potenciação, a gente tira a raiz. Então, se a gente tirar a raiz de 2 ao quadrado, a gente volta ao que era antes, igual a 2. Então, por isso que é chamado de operação inversa. Mas vamos ver com detalhes. Então, antes da gente começar, vamos ver agora o significado de alguns sinais da radiciação. Aí, para fixar melhor o conteúdo, vocês dão uma pausa no vídeo, tenta fazer os exemplos que irei passar. Depois vocês acompanham a resolução para ver se está correto. E para a gente fixar conteúdo, principalmente matemática e algumas outras matérias, é através da resolução de conteúdo, fixação funciona dessa forma. Então, se você quiser aprender e fixar o conteúdo de matemática, algum conteúdo de matemática na mente, faça bastante exercício. Então, não deixe de praticar, tá bom? Aqui a gente tem um radical, esse Vzinho aqui é chamado de radical. E dentro de radical, a gente tem um número que é chamado de radicando. E temos um índice que vai aqui do lado do radical. Esse índice aqui é representado pelo n. Por exemplo, se ele for um 2, é chamado de raiz quadrada. Se ele for um 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta, assim por diante. Vamos ver alguns exemplos de exercício de radiciação. Aqui, raiz cúbica de menos 8. Como é que a gente resolve? Eu sei que é um número que é elevado a 8, a esse índice vai ter que dar menos 8. Eu sei que é menos 2 o resultado. Por quê? Menos 2 vezes menos 2, de acordo com o índice, né? 3, então tem que multiplicar o menos 2 3 vezes, vai dar o valor ali do radicando. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Fechou. Segundo exemplo aqui, raiz quadrada de 36. Aqui, quando não aparece o índice, é raiz quadrada. Eu sei que o índice é 2 aqui. Raiz quadrada de 36 é 6, porque eu sei que 6 ao quadrado vai dar 36. A gente tem que prestar atenção aqui, que a gente é fácil fazer por tentativa, ver qual o número que é elevado ao índice, ele vai dar o menos 8. Pode ir testando, porque 1 vezes 1 vezes 1 não vai dar 8, vai dar 1. Agora, se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o menos 8 ali, colocando os sinais. Agora, se eu for testando, qual o número que é elevado ao quadrado vai dar 36? Se fizer 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 25, 6 vezes 6 26. O 6 dá. Mas se a gente for fazer isso todas as vezes, a gente vai demorar muito nos cálculos. A gente pode usar a fatoração para a gente calcular. Por exemplo, 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9.
9 não dá mais para dividir por 2, dá por 3. Então 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. A gente tem 12 vezes 2 dá 4, e vezes 3 e vezes 3 novamente vai dar o 36. Como é que a gente resume aqui? A gente pode agrupar esses números. Eu posso somar aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, e 2 vezes outro 3 vai dar 6. Então vai dar 6 vezes 6. Então eu sei que é igual a 6 ao quadrado. Porque 6 ao quadrado vai dar o 36. Pode agrupar da seguinte forma, por fatoração. Raiz de menos 25. A raiz quadrada de menos 25 não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Porque qualquer número ao quadrado que eu pego e multiplico por ele mesmo, não vai dar um número negativo. Se eu pegar 5 vezes 5, vai dar 25 positivo. Se eu pegar menos 5 vezes menos 5, vai dar 25 de qualquer forma. O sinal menos com menos vai dar mais. Então, ele nunca vai dar sinal negativo. Então, a gente tem que prestar atenção. Obtemos a raiz quadrada somente de número positivo, pois nenhum número elevado ao quadrado resulta em números negativos. Observe aqui, quando a gente tem um índice par, o radicando aqui ele tem que ser maior que zero, tem que satisfazer essa condição. Por isso que a gente não tem raiz quadrada de número negativo, porque o índice tem que ser maior que zero. Por isso que quando a gente fez o exercício lá de raiz quadrada, a gente não conseguiu porque o índice é par. Da mesma forma, se a gente for fazer raiz quarta de um número negativo, não vai existir, porque o índice é par e o radicando x tem que ser maior ou igual a zero. E quando o índice é ímpar, o x ele pertence aos números reais, né? O radicando. Então, o radicando pode ser negativo e pode ser positivo também. Significa pertencer ao conjunto dos números reais. Vamos fazer um exercício, que é raiz quadrada de menos 64. O índice é par. O radicando tem que ser maior que zero, só que aqui é negativo, é menor. Então, não existe. Raiz cúbica de 27. O índice é ímpar, então o radicando pode ser positivo ou negativo. Então tá ok, satisfez aqui. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque eu sei que 3 elevado a 3 vai dar o 27. A gente pode fatorar também o 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. A gente sabe que 3 vezes 3 é 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 27. A letra C aqui. Raiz quarta de menos 16. Podemos observar que o índice é negativo. Então, o índice quer dizer. Podemos observar que o índice é par. Só que o radicando é negativo. Então, não existe. Não existe raiz de índice par com o radicando negativo. Raiz quinta de menos 32. Vamos fatorar 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. A gente vê aqui que é 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. A gente coloca o menos 2 porque o número aqui é negativo. Temos outro exemplo aqui. Raiz quarta de 16. O índice é par e o radicando é maior ou igual a zero. Então, a gente consegue resolver. Vamos fatorar aqui o 16.
16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. E 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, a gente vê que 2 elevado a 4. Então, ele vai dar um número que, se eu multiplicar por ele a quantidade de vezes do índice, que é 4, vai dar 16. Então, o resultado só pode ser o 2. 2 elevado a 4 dá o 16, dá o valor do radicando. Agora vamos ver raiz quadrada de um quadrado perfeito. Da definição, temos que a raiz enésima de A elevado a n é igual a A, para todo A maior que zero. Neste caso, quando a gente tem uma raiz quadrada de um quadrado perfeito, a gente pode cortar, pois os valores aqui são o mesmo. Então, ele fica somente o A. Vamos ver exemplo. E isso para todo A maior ou igual a zero. Raiz quadrada de 9 ao quadrado. Eu simplesmente corto aqui e fica 9. Raiz quadrada de 4, corto 2, fica 4. Nesse caso, eu não posso cortar simplesmente a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Lembrar que esse menos aqui está elevado ao quadrado também. O resultado não vai ser menos 4, isso está errado. Por quê? Vamos fazer a conta passo a passo para a gente provar que não é menos 4. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Positivo, porque menos 4 vezes 4 é 16, menos com menos dá mais. E raiz quadrada, 16, é igual a 4 positivo. Então, a gente vai ver que o resultado é esse aqui, é 4. Então, quando acontecer exemplos desse, raiz quadrada de um número ao quadrado, vou colocar o mesmo exemplo aqui da letra C, o resultado vai ser o módulo desse número aqui, que a gente pode chamar de A. Então, vai ser o módulo de A. O resultado é o módulo. Então, eu corto e coloco no lugar aqui do A o menos 4. O que é um módulo? Módulo, ele é o inverso, é o oposto, né, na verdade, é o oposto do número que está dentro do módulo. Então, por exemplo, o oposto de menos 4 é 4. Então, sempre que a gente for fazer exercício desse tipo, de poder cortar os índices, tanto da raiz quanto da potência, a gente pode colocar simplesmente esse A em módulo. Porque se for um número positivo, ele vai sair positivo, e se for negativo, ele vai sair positivo também. Aqui, explicando melhor, vamos entender o porquê que o resultado é um módulo de A. A gente corta aqui, o resultado é um módulo de A. Vamos olhar o exemplo aqui. X ao quadrado é igual, passo para o outro lado da equação 36 e ele fica positivo. E para a gente isolar o x e tirar essa expoente, a gente coloca a raiz nos dois. Coloca a raiz nos dois. A gente pode cortar o 2 aqui com o 2 daqui. Então, sobra módulo de x. E a raiz de 36 aqui é 6, porque 6 vezes 6 é 36. A gente observa aqui que a raiz de 36 só pode ser 6. Agora, o módulo aqui, o resultado de x, o x pode ser tanto positivo quanto negativo, porque o resultado é em módulo. Então, o resultado aqui pode ser mais ou menos 6. Mais ou menos 6. Mas esse aqui só pode ser positivo, porque para a equação a gente pode obter dois valores possíveis. Se eu colocar menos 6 ao elevado ao quadrado, vai dar 36. 36 menos 36 dá 0. Se eu colocar positivo também, vai dar 6 vezes 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6 dá 36, né? Menos 36 é igual a 0. Então, de qualquer forma, para a equação, o x pode ser dois valores, e os dois valores satisfazem a equação. Agora, para uma operação de radiciação, é diferente. Quando eu pego raiz quadrada de 64,
os alunos costumam colocar mais ou menos 8. E isso está errado, não existe. É porque são acostumados com operação com equações, e equações podem ser dois valores, podem satisfazer. É que não é uma equação, é um valor numérico. Então, quando a gente trabalha com números reais, ele tem que retornar um valor real. Então, raiz quadrada aqui de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Só vai ser números positivos, né? Mais ou menos 6, quando a gente trabalha com equações. Porque dentro aqui do objetivo da gente calcular, o x é descobrir o valor dele. E o resultado dentro desse módulo, não o resultado do módulo, mas do x que está dentro do módulo, pode ser mais ou menos. E os dois vai satisfazer a equação. Agora a letra C, o exemplo aqui. Raiz cúbica de 27. Só que tem um menos. Menos raiz cúbica de 27. Esse número negativo ele não tem nada a ver com a raiz. Então a gente mantém o sinal negativo, coloca aqui e coloca a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 dá 27. Aí nesse caso a gente mantém o número negativo. Outros exemplos, podemos cortar aqui. Esse aqui a gente pode chamar de A. Como resultado tem que ser um módulo de A, né? Porque a gente cortou os sinais. A gente coloca aqui A em módulo. Só que A ele vale menos 7, então vai ser menos 7 em módulo. O resultado é 7, porque o módulo de menos 7 vai voltar um sinal positivo. É a mesma coisa, a gente pode cortar, porque está elevado ao quadrado, né? A raiz quadrada de um número ao quadrado, que a gente pode chamar de A. Vamos colocar o módulo de A. E o A é tudo que está ali dentro da raiz, né? 2 menos raiz de 4. Ok. Então, módulo de 2 é 2, módulo de raiz de 4 é mais 4. Vamos conservar aqui o 2, raiz de 4, que é ao quadrado, né? Quando não tem índice quadrada. Raiz de quadrada de 4 é 2. E 2 mais 2 é 4. Assim resolve o nosso exercício. Vamos agora entrar nas propriedades da radiciação. Prestem bastante atenção e anotem aí, porque vocês vão utilizar bastante para resolver os exercícios de vocês. Eu vou deixar uma lista de exercícios na descrição e vocês podem estar baixando, imprimindo e fixando o conhecimento de vocês, que vocês acabaram de aprender nessa aula. Vamos lá. Aqui tem a primeira propriedade. A gente vê aqui que a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então foi o N aqui para o numerador e o N aqui para o denominador também. Então é isso que a gente vai fazer no exemplo. Então aqui quando não tem o índice raiz quadrada, vamos distribuir o índice para cada número da fração. Então vai ficar uma divisão de raízes. Vai ficar raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Agora vamos fazer outro exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que a gente vai pegar o contrário. Em vez de transformar desse lado para esse, a gente vai pegar desse para esse. Então a gente vê que a raiz do numerador está com índice 4 aqui. E do denominador também. Então a gente pode substituir por uma única raiz. Aqui também. Ele está a raiz cúbica de 3. Ali embaixo está a raiz cúbica também. Então está uma divisão de raízes que a gente pode transformar em uma única raiz. Raiz quarta de 64 sobre 4. Mais raiz cúbica de 384 sobre 6. Aqui a gente pode fazer a divisão de do numerador pelo denominador.
64 dividido por 4 vai dar 16. Vou conservar aqui a raiz quarta, 16. Mas agora vamos fazer com esse 384 dividido por 6 vai dar raiz quarta, ou raiz cúbica de 64. Vamos fatorar cada radicando. Vamos primeiro no 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Você observa que é 2 elevado a 4. Então, raiz quarta de 2 elevado a 4. Mas, vamos fatorar também o 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Agora a gente vê que 2 elevado a 6 aqui. Tem 6 vezes o número 2. Vai colocar raiz cúbica de 2 elevado a 6. No primeiro termo a gente pode cortar. 4, 4, sobra apenas o 2. Nesse aqui a gente pode fazer da seguinte forma, porque o índice é diferente, a gente não vai poder cortar. A gente pode usar uma propriedadezinha que vamos aprender logo em sequência, mas quero adiantar ela para vocês. A gente pode transformar o número que está aqui dentro, o radicando, pode transformar ele com o índice, mesmo índice da raiz. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. A gente sabe que a gente aprendeu lá em a potenciação e multiplicação de expoente de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoente. Então, agora a gente pode colocar cada radicando em uma única raiz. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. A gente pode cortar aqui e aqui também. Então, fica 2 vezes 2. Dá 4. Então, vai ficar 2 mais 4. Só que a gente poderia fazer de outra forma também. Já que a gente sabe que o índice da raiz é 3, a gente podia agrupar aqui. Ó. Esse aqui é 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4 também. E 2 vezes 2 dá 4. A gente sabe que é 4 vezes 4 vezes 4. Que dá 4 ao cubo. Então, poderíamos substituir aqui ó, por 4 ao cubo, porque 4 elevado a 3 vai dar o 64. E eu posso cortar agora. Sobraria apenas o 4 aqui. E 2 mais 4 dá 6. Então, poderia fazer dessas duas formas, usando essa daqui, ou já preparando a potência já ali na fatoração. A segunda propriedade é um valor elevado a uma fração m sobre n, eu posso colocar da seguinte forma. Raiz enésima de a elevado a m. Então, o número que está em cima da fração, o numerador, ele vai lá para o expoente do radicando e o denominador vai lá para o índice da raiz. Então, o que vai para baixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. A gente usa essa regrinha para decorar e aprender. Vamos fazer o exemplo. Aqui a gente vai pegar o contrário, ele já está dando a raiz. A gente precisa transformar em um expoente. Então vamos fazer. A gente sabe que é o 2, a gente vai repetir a base, o 2. Então o que está embaixo, ele vai para cima, né? A gente vai ter que colocar assim, ó, transformar na fração, o número vai em cima, outro vai embaixo. O que está em cima, esse aqui é o superior, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. É dessa forma. A gente pode simplificar ainda, né? 2 é igual a 6 dividido por 2, dá 3. 2 elevado a 3 dá 8. Um outro exemplo. Agora a gente tem que pegar desse lado, transformar uma potência em uma raiz. Vamos colocar raiz de 2. O que está embaixo aqui vai para cima, né? 3, o índice vai ser 3. E o que está em cima
vai aqui para baixo. Vai para dentro da raiz aqui, com 2. Coloca dessa forma. Então, ficou a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Vamos ver um próximo exemplo. A gente tem uma potência, duas potências e a base é a mesma, a base 2. A gente pode conservar a base e somar os expoentes. 2 elevado a 3 mais 3 elevado a 2. Então, vamos fazer aqui a parte. Vamos ter uma soma de fração. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Não é mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então, 4 mais 9 dá 13 sobre 6. Então, fica uma potência de base 2 elevada a 13 sobre 6. Agora, a gente pode transformar em raiz. Está embaixo vai lá para cima, fica 6. A base é 2, o que está lá em cima vai aqui para baixo. Ficou raiz sexta de 2 elevado a 13. Um outro exemplo, a mesma coisa. Temos duas potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Sobre 2, mais 1 sobre 2. Vamos somar aqui, 5 sobre 2, mais 1 sobre 2. 2 vezes 2 dá 4. A gente pode somar direto, porque o denominador é o mesmo. Então, fica 5 mais 1 é igual a 6 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3. Fica 3 elevado a 3. 3 ao cubo é igual a 27. A terceira propriedade, temos que a raiz enésima de um produto de A vezes B é igual à raiz enésima de cada termo separado, raiz de A vezes a raiz enésima de B. Vamos aplicar essa propriedade. A raiz de 18. A gente não sabe a raiz de 18 porque ela não tem uma raiz exata. Então, vamos fatorar 18. 18 sobre 2 dá 9. 9 sobre 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. A gente vai colocar raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Agora a gente tem um produto dentro da raiz. Então podemos separar esse produto em duas raízes. Lembrando aqui que é raiz quadrada. Quadrada também. Então vamos colocar aqui raiz quadrada de 2, primeiro termo do produto, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 2, vamos fazer primeiro esse segundo termo aqui. A gente pode cortar o 2 e fica só o 3 vezes e raiz vezes raiz quadrada de 2, porque ela não tem uma raiz exata. Então ficou 3 raiz de 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 144. Vamos fatorar 144. 144 por 2 dá 72. 72 por 2 dá 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3, que não dá mais por 2, né? Então dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então a gente vê aqui que dá 2. A gente pode agrupar pela mesma quantidade dos índices lá. 2 elevado a 3. E assim, como a gente não tem como colocar o índice 3, vamos já multiplicar direto. Né? 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 9, 18. Coloque 18. Só esses três termos aqui que eleva ao cubo.
Então fica raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 18. Eu coloquei só esses três termos aqui porque a gente tem uma raiz cúbica. Vamos agrupar os números de acordo com a numeração do índice. Agora, esses aqui não são iguais, a gente pode multiplicar direto e deixar assim. Agora, a gente pode fazer a separação deles, né, desse produto. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 18. A gente pode cortar o 3 com 3, fica 2 vezes raiz cúbica de 18. Quarta propriedade é que a gente vê uma raiz elevada a um expoente. A gente pode pegar esse expoente e colocar dentro da raiz. Aí fica a raiz enésima de A elevado a n. Vamos aplicar a propriedade. Então, raiz quarta, 64 elevado ao quadrado. Então, o ao quadrado foi para dentro da raiz. A gente pode dividir o índice por 2, os dois índices por 2, tanto da raiz quanto da potência. Aí fica dessa forma. 4 dividido por 2 dá 2 e o 2 dá a potência dividido por 2 dá 1. Então a gente não precisa colocar 1. Por que a gente pode fazer isso? Bora trazer para cá. A raiz quarta de 64 por 2, se a gente transformando, pegando outra propriedade que a gente aprendeu, a gente pode transformar em uma potência. Um expoente em fração, que é 2 elevado a 4. A gente pode simplificar esse expoente. Fica 1 sobre 2. Quando a gente volta para a radiciação, para a raiz, aí fica raiz de 64. O expoente está embaixo vai aqui para cima e 1 vai lá. Então fica raiz quadrada de 64. Que é esse mesmo termo aqui. Então raiz quadrada de 64, sabe que é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. A quinta propriedade, a raiz enésima de m, a gente pode multiplicar um número pelo índice da raiz, desde que a gente multiplique esse número pelo expoente do radicando. Então a gente multiplicou um p aqui tanto para o índice da raiz quanto para o expoente do radicando. Vamos um exemplo. Escreva os números abaixo em ordem crescente. Para a gente escrever os números abaixo em ordem crescente, vamos ter que saber qual que é o maior, qual que é o menor. Vamos primeiramente colocar cada potência com o mesmo índice, cada radiciação com o mesmo índice aqui. Para isso a gente vai ter que pegar o mínimo múltiplo comum. E vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e de 6. Vamos colocar um índice comum entre os três. Esse aqui que o índice raiz é 3, esse aqui é 4, esse aqui é 6. Então, vamos colocar o mesmo índice. Dividido por 2, aqui repete, porque não dá. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda por 2, 3 não dá, 2 dá 1, repete o 3. 3 aqui dá 1, dá 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Podemos colocar um índice comum entre eles. Raiz décima segunda de 2, raiz décima segunda de 4 e raiz décima segunda de 6. Agora a gente precisa corrigir o valor do expoente do radicando. Como daqui para cá eu tive que multiplicar por 4, daqui para cá eu multipliquei por 3 e daqui para cá multipliquei por 2. Eu vou multiplicar o expoente aqui do radicando pelo mesmo número. E 1 vezes 4 é 4. Possui o número 1 aqui. Vai ser 4. Aqui vai ser 3. 3 vezes 1, 3. E aqui vai ser 2. Agora sim.
Agora a gente consegue ver qual que é maior e qual que é o menor. Porque agora a gente consegue, porque a raiz está com o mesmo índice, número 12. Então aqui raiz 12, 2 elevado a 4 é 16. Raiz 12 de 4 elevado a 3 é 64. E raiz de 12 aqui de 6 é 36. Esse aqui é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. É ordenando, vai pegando lá o primeiro. O primeiro, raiz cúbica de 2. O segundo, raiz sexta de 6. E o terceiro, raiz quarta de 4. Então, essa é a ordem. Vamos para a última propriedade. Uma raiz dentro de outra raiz. A gente pode multiplicar a raiz, o índice da primeira raiz, pelo índice da segunda raiz. É dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou conservar a raiz aqui. Colocar a mesma 2 vezes 3 dá 6. Repito 2. A raiz sexta de 2. Aqui temos um outro exemplo. Pode parecer um pouco mais complicado, mas não é. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse número e colocar aqui dentro da raiz. E esse aqui também. Tanto no numerador quanto no denominador. Vamos lá. Esse número, para ele entrar dentro da raiz, a gente tem que fazer a regrinha. Por exemplo, quando a gente tem lá raiz quadrada de 2 vezes 3. Para esse 3 sair da raiz, a gente corta, né? Ele vai para fora. Aí fica 2 raiz de 3. Então, para a gente colocar ele lá dentro novamente, a gente tem que colocar ele no mesmo índice da raiz. Aí a gente faz isso, né? Então, para colocar lá dentro da raiz, coloca a raiz quadrada e eleva esse 2 com o mesmo índice. Coloca lá, 2 ao quadrado vezes 3. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 2 e 4 ao quadrado vezes 512. Tá, colocamos, vamos fazer a mesma coisa com o de baixo. Raiz quadrada. Vamos colocar o 2 lá para dentro. O 4 a gente levar o mesmo índice da raiz e o 2 vamos levar o mesmo índice da raiz aqui. Então, raiz cúbica 2 elevado a 3 vezes 16. A raiz aqui vai até o final. Agora a gente consegue multiplicar a raiz. Aqui é 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, raiz sexta, 4 ao quadrado, vezes 512. Mesma coisa com o de baixo. Agora temos duas raízes. Vamos multiplicar os índices das raízes e transformar em um índice só. 2 vezes 3 dá 6. Conserva o radicando. Agora entramos em outra propriedade que já vimos. A raiz sexta em cima e a raiz sexta embaixo. Podemos conservar em uma única raiz. Raiz sexta, 4. Já colocar aqui o resultado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 512. Sobre 2 elevado a 3 vezes 16. Aqui a gente consegue cortar 16 com 16. Fica igual a raiz sexta de 512 por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. E 512 dividido por 8 é igual a 64. Raiz sexta de 64. Fatoral 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4.
4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Observe que ele deu o mesmo número do índice da raiz. Então, o que a gente precisava para... Aqui, raiz de 6, raiz sexta de 2 elevado a sexta. E a gente pode cortar os números aqui. E o resultado fica apenas o 2. E fechou a nossa resolução. Finalizamos a radiciação por aqui. E até a próxima aula.